Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está chegando aqui, eu quero que você se sinta muito bem-vindo, que você se sinta entrando num espaço vibratório que foi preparado com muito carinho pela espiritualidade, por nós, por mim, pela Aline. Eu estou muito feliz que a Aline está aqui comigo hoje. Daqui a pouquinho ela vai dar um oi para vocês. Mas de verdade se sinta acolhido, abraçado por todos nós, eu, Aline, a nossa equipe que está sempre reverberando, vibrando por trás ou lá no centro, né? A gente às vezes faz o trabalho simultâneo. Estamos sempre unidos nessa vibração e você é bem-vindo. Entra, sinta essa energia, sinta esse amor e sinta esse convite para que a gente comece a se despir da bagunça, do barulho, da turbulência lá de fora e abrir o coração, abrir a nossa mente para trazer reflexões novas, para estudar um pouquinho, para que a gente possa se sintonizar no amor e que a gente possa cada um trocar um com o outro um pouco das nossas energias e das nossas vibrações. A gente convida quem quiser, né, como uma orientação da espiritualidade, para ter uma jarra de água, uma garrafinha, que pode ser individual quando tiver uma necessidade específica, ou pode ser uma maior para a casa toda. E aqui nessa água, que é um veículo muito bom para a condução de vibração, a espiritualidade vai colocar os medicamentos, as energias, o magnetismo necessário, aquilo que nós estamos precisando. Seja se você tiver um problema de saúde, se você estiver lidando com alguma dificuldade emocional, ou se simplesmente você está querendo boas energias, boas vibrações para reequilibrar e lidar com os desafios do dia a dia. A gente sugere que você tome uma xicrinha pela manhã ou à noite, uma xicrinha de café, a quantidade. Mas pode tomar mais vezes. Então, essas duas pelo menos, ou quantas vezes você sentir vontade, intuição, lembrando sempre que quando tiver mais ou menos um terço, pode ser até um pouquinho mais, você volta a completar, sempre tendo cuidado de mentalizar um pouquinho e confiar que a espiritualidade vai estar mantendo renovada, atualizada, durante esses 15 dias até a gente se encontrar de novo para fazermos a renovação juntos. Agora eu vou passar para a Aline vai dar um oi para vocês, e aí ela vai fazer a nossa oração para a gente começar. Que alegria, Aline, seja realmente acolhida também. É sempre muito gostoso a gente ter esse momento, né, de estudo. Boa noite, bom dia, né, boa tarde para todos. Que todo mundo possa sentir também esse quentinho, né, no coração, que a gente sente quando a gente pode se reunir e a gente tem essa intenção mesmo do estudo, né, da gente se ajudar como irmãos, né? Então, nesse momento, vamos tranquilizar um pouco o nosso coração, respirando profundamente. A gente se conecta à nossa espiritualidade. Pai amado, agradecemos esse momento de estarmos juntos mais uma vez, podendo estudar, né, desenvolvendo o nosso ser, o nosso espírito. Agradecemos a oportunidade que temos a cada dia de aprender as lições que nosso Mestre Jesus nos deixou, que a gente sempre sente acolhido nas nossas dificuldades, com a certeza, com a fé, que sempre temos um auxílio, uma ajuda, alguém que olhe por nós. Que esse amor, que essa paz esteja agora nos nossos corações, que possa reverberar por toda a nossa casa, os nossos familiares, que essa sintonia com a nossa centelha divina nos lembre
né, das coisas mais essenciais e importantes dessa nossa jornada aqui. Que assim seja. Então, hoje a gente vai dar uma continuação na nossa conversa sobre o livro Laços de Afeto, né, da irmã Dufaux. E o capítulo 1, que eu gostaria de trazer alguns trechos para que a gente estudasse e pensasse sobre isso, ele é bem essencial, assim, eu acho que vem de encontro com o que a gente falou da outra vez, né, das nossas inquietudes diante das nossas dificuldades, às vezes, de interação em grupos, né? E o que é importante, o que a gente precisa, né? O que a gente tem essa oportunidade de aprender diante dessas situações, né? Esse capítulo 1 chama Pedagogia do Ser. Então, já, né, no título, a gente já entende que o ser é algo que vai ser aprendido, né? A gente vai começar a formular isso, né? Porque a gente vem, né, de um passado mais primitivo, né? Onde que a gente sentia mais, a gente tinha uma proximidade maior com a sobrevivência, e agora a gente tem já um caminho, né? De repente, de aprendizado, de desenvolvimento espiritual, assim, para a gente começar a assimilar algumas ideias, né? A síntese desse capítulo, ela coloca assim: Jesus, o mestre, nós, os aprendizes, a reencarnação, sublime matrícula do aprendizado. É a vida que estamos agora, é uma oportunidade, né, de aprendizado. A Terra, incomparável escola do espírito. É interessante chamar de escola, porque a gente se vê como essas crianças ainda aprendendo, né, as coisas, né? O amor, lição essencial, né? O que era a pergunta, né? O essencial era a gente aprender o que é o amor, né? O afeto, pedagogia do ser. Então, o afeto, ele entra ali como uma das formas. E ela, como sendo espírita, né, ela coloca o centro espírita excepcional núcleo educativo da alma. Mas até a gente conversando um pouco, né, Sandra, a gente percebe que vários núcleos, né, familiares, pequenos grupos de estudo, nossos trabalhos, ali são oportunidades, né, da gente também educar nossa alma, né? A gente vai ter sempre alguma atividade, algo para olhar, algo para que o outro desperte de repente na gente, algo que a gente não imaginava que a gente teria. E essa síntese, né, mostra o quanto que a gente tem um norte, né, que é o nosso mestre Jesus, que ele nos ensinou o que é o essencial, né? E as oportunidades. Então, dessa forma, eu vejo que tudo que a gente pode passar, tanto as coisas felizes quanto as coisas que são desafios, são oportunidades para que a gente consiga aprender a ser, né? Então, essa, esse desenvolver do nosso espírito, né, das nossas capacidades, ela tem a ver com esse exercício que tem que ser praticado, né? Então a gente não vem pronto, a gente vai aprender a ser, né? Eis uma síntese a qual nós propomos desenvolver nessa primeira parte, destacando as nossas agremiações doutrinárias como educandários, sem precedentes na sociedade, para o desenvolvimento da competência essencial do amor. O afeto é um dos pilares do desenvolvimento humano saudável, uma habilidade que abre largas portas para a entrada do amor, porque ser afetivo é elaborar com o sentir. Diríamos assim que a afetividade é um degrau para o amor, e amar é desenvolver-se para ser, verbo que traduz o existir divino, ou existir para a felicidade.
Ser é educar-se, externar o amplo contingente de valores e potencialidades celestes que dormitam há milênios no nosso eu divino, que nos conduzem a um destino glorioso de filhos de Deus, a plenitude. Portanto, a pedagogia do ser tem no afeto um dos seus principais potenciais didáticos, que é o que a gente viu, né, na introdução, que através da afetividade a gente pode aprender, né, de uma forma melhor, a gente consegue assimilar melhor isso. O afeto é uma força da alma de incalculável poder. Né? Se a gente tivesse essa consciência, né, que como que o afeto ele, ele traduz, né, ele traz à tona essa potencialidade, a gente estava falando, né, Sandra, que todos nós temos dentro de nós essa potencialidade, né, e a gente está lembrando, né, a gente está é, acordando esses lugares conforme a gente vai aprendendo, vivenciando e assimilando, né? Se é um exercício de aprender, a gente está como se fosse numa escola, né? Então a gente vai vivenciar, vai perceber, vai pensar sobre isso. E o que isso acaba trazendo para esses nossos relacionamentos, né, também, que esse olhar mais afetivo, ele acaba trazendo possibilidades da gente ver o outro nas suas individualidades, né, deixando que o outro seja também como ele é, né, então, é, é um texto bem longo, assim, ele tem algumas partes um pouco mais complexas, mas eu estava falando que, assim, o contexto disso é que a gente é convocado nessas relações a reestruturar algumas situações, alguns que seja numa igreja, os dogmas que a gente aceita, né? Algumas verdades que vêm de gerações e gerações, né? E agora, nesse momento, a gente pode ter a oportunidade desses pequenos grupos abrir a possibilidade para que o outro seja, que ele pense essa forma que ele está sendo, né? As coisas, elas mudam, né? A gente vai, as gerações vão vindo e trazendo outros conhecimentos, a gente vai acordando para algumas situações que antes pareciam tão primitivas, né? A gente pode olhar para a nossa própria história e a gente vê que algumas verdades são consideradas verdades, mas elas não foram, de fato, pensadas por nós, não foi olhado com esse olhar mais carinhoso. Se o nosso trabalho aqui é aprender o que é o amor, né, quanto mais próximo a gente estiver dessa afetividade, desses ensinamentos de Jesus, a gente está evoluindo um pouco mais. Então, se a gente percebe, né, hoje em dia, nossa, antigamente a lei, ou a gente fazia dessa forma, mas por quê, né? Se a gente olhar com um olhar um pouco mais afetivo, a gente percebe que tem outros meios da gente trabalhar isso também. E nos grupos, o que a irmã se propõe é que né, para a gente ter essa pedagogia do ser, que haja a interação entre as pessoas, que as pessoas tenham espaço de ser como elas são, né? E ali a gente pode rever algumas questões, como a gente está fazendo agora, alguns estudos, né, que a gente faz dentro do nosso grupo também. A gente pode ter um tema como esse que a gente está abordando e que a gente pode discutir entre a gente. Nossa, isso nosso grupo, né? A gente pode rever essas situações. Eu acho que isso é o essencial que ela coloca como um tema de como ser, né? Tem muitas coisas que a gente aceita, principalmente nos meios religiosos, né, doutrinários, que a gente considera como fórmulas, né? Ah, eu faço isso, são coisas imediatistas e acabam deixando a gente acomodado, né? De repente a gente
só aceita que aquilo é uma verdade e a gente não procura pensar sobre isso, discutir, ler em outros lugares. Tudo isso constrói esse nosso ser. E ela coloca aqui que, que eu acho maravilhoso, é permitir à criatura apresentar-se como está e ensejá-la serviço e conhecimento, antigo lápis e papel da educação. Então, facilitar o serviço e o conhecimento é matriculá-la numa escola da vida sob a tutela dos princípios redentores do Evangelho e do Espiritismo, a fim de que ela, por si mesma, aprenda o caminho do amor na transformação e no existir de cada instante em busca de sua felicidade. Então, a gente propicia possibilidades dela conhecer, né, dela vivenciar, e a pessoa por si só vai achar esse caminho do amor, né? Por quê? Porque ela tem essa potencialidade dentro dela e ela está adormecida, e para que ela seja acordada, né, é o conhecimento, é a vivência, é o sentir, como a gente colocou, né? Elaborar através do sentir. Então, quando você vivencia, aquilo é mais realista, né? Você consegue aprofundar algumas camadas dentro de você para que você possa acessar esses conhecimentos, né? Essas potencialidades que a gente também tem no nosso ser. Isso é um caminho individual, né? Mas que a gente pode, através dos grupos, nos ajudar, né? Falo, esses atritos, né? As pedrinhas que se atritam, muitas vezes ela ajuda também a gente tirar essas arestas, né? Essas pontas. Eu gosto de pensar nisso, porque muitas vezes é isso, né? A gente atrita com uma pessoa, mas dali você tem um conhecimento diferente sobre um outro olhar. Quando você se propõe a ver o outro, deixar que o outro seja quem ele é, que você também possa se expressar e que a existência do outro não é algo que te impede de ser o que você é, né? Então a gente consegue, com esse olhar mais carinhoso, construir algo, né? Olha que interessante eu entender uma visão de um outro, né? Eu falo que as relações, né? A gente tem muitas vezes a gente fica muito reativo, né? A algumas facilidades, assim, umas de, de conversas, né? E a gente tem a possibilidade de olhar isso de uma forma, de uma experiência, de uma possibilidade, né? Faz um experimento. Eu adoro quando fala assim, Aline, faz um experimento, vai lá e vê como é, vê o que você sente, né? Não a partir do que o outro vai achar de você, mas vai lá e vê o que você sente se você fizer assim, né? Isso é um crescimento, você está construindo esse ser, né? Você está acessando. Eu falo que é como se eu me sinto como se a gente estivesse é, tirando algumas casquinhas assim que estão endurecidas por algumas estruturas que às vezes foram construídas em outras épocas, com outros pensamentos, com uma humanidade ainda um pouco mais violenta, mais próxima, né? Que eu falo do, do rude, assim, né? Do animal, assim, né? E agora a gente tem essa possibilidade de acessar, né? O pensamento, o amor, e esse sentimento sendo conduzido de uma forma, né? Com valores, né, que a gente possa discutir entre a gente, eu acho que traz uma possibilidade muito grande. Claro, vai ser incômodo em diversas vezes, né? Mas a gente encarar isso como um exercício, né, e não se, se sentir mal, né, porque de repente não foi aceita a forma que a gente pensa, pensar que isso tudo está sendo construído, né, e a gente está conseguindo dissolver algumas informações que foram aceitas e às vezes elas não são as mais adequadas para o momento, né, que a gente busca, né, e quer vivenciar, que é uma humanidade um pouco mais solidária, né, mais amorosa, que possa olhar para o outro
com essa visão do todo, né? Sandra, quero que você complemente um pouco. Não li todo o texto, né? Mas eu queria, se você achar importante algum ponto que eu deixei, né, para que a gente possa discutir. Eu gostei muito quando ela fala dos pilares da educação da Unesco. Eu achei essa parte muito interessante, né, em que ela vai falar que reforçar, né, que estamos aqui para aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a conhecer, né? E é interessante que a gente não veio aqui para já realizar essas 4 coisas, a gente veio para aprender a realizar, né? Porque às vezes a gente fala assim: olha, você tem que ser, você tem que saber, você tem que realizar. Não, a gente veio a aprender. Isso coloca a gente na escola, como você colocou lá no texto, né? Então, lembrar que nós somos almas jovens, né? Nós estamos lá no comecinho da jornada do aprendizado, a gente ainda não sabe fazer, tem que ser lúcido sobre isso, mas a gente tem que encontrar essa alegria de criança, né? Do aprender. E lembrar de olhar para o outro, saber que ele está fazendo também esse aprendizado. E às vezes algumas coisas ele já aprendeu mais do que você em um nível, outras menos do que você. Aquilo que você acha super fácil e óbvio para o outro às vezes é bem difícil. E o que ele acha óbvio e fácil para você não é. Então, esse exercício do conviver, né, do aprender, dar espaço para você ser você do seu jeito e aprender no seu ritmo, mas também entender que o outro também precisa do espaço para autenticamente criar o jeito dele de viver aquilo. Né? Tem uma música que eu gosto muito, você estava falando, ela me veio na cabeça, né? O segredo é ser e deixar ser, né? Que é dar um espaço para você, primeiro, aprender a fluir sua espontaneidade, sua verdade, e ir entendendo a brincadeira disso. Mas também deixar o outro, é como uma dança. E essa dança não é fácil. Né? Eu até peguei um trechinho do Evangelho, porque eu achei que tinha uma conexão forte com o que a gente está falando, que é assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora que vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Essa foi um pouco a inspiração que me veio quando eu estava pensando, né, na nossa conversa de hoje, em partilhar um pouquinho com vocês uma dificuldade que com certeza todos nós vivemos toda vez que estamos num grupo. Né? Às vezes, a atitude de uma pessoa com a qual a gente está convivendo, ela parece que vai como uma ferpa em algum lugar delicado da nossa pele. Né? E a gente, de repente, experimenta uma sensação enorme, aguda de desconforto com aquilo. E a nossa vontade é reagir, a nossa vontade é entrar num combate com o outro, como se a gente tivesse que forçar ele a perceber o que eventualmente a gente sente que está errado na conduta dele. E se a gente tem a capacidade de se conter, a nossa vontade é sair correndo e nunca mais ter que ser exposto de novo àquela ferpa, né? Então, isso é inevitável em toda a convivência. E eu acho que ali, quando essas coisas acontecem, e elas inevitavelmente acontecerão, é importante que a gente lembre que ali tem uma enorme oportunidade. Tem muita chance de cultivar esse aprender a conviver em primeiro lugar, né? Que tem a ver com isso que o Evangelho fala. Pensar que se o outro eventualmente de fato está com uma conduta desafinada, né? Que sofrimento está por trás daquela conduta? Então, o que é que está se passando com esta pessoa que está ali, de repente, vivenciando e trazendo algo da ferida dela para a gente olhar? Mas para a gente ser capaz
de ter essa empatia, a gente tem que tirar a couraça do coração. Né? Então, todas as vezes que a gente percebe uma desafinação, seja no outro, seja na gente, e quando alguém nos cutuca e nos incomoda, também tem uma desafinação na gente, porque senão a gente lidaria bem, né? Fica uma dica bem legal que eu queria partilhar, que eu também estou aprendendo e treinando, que vem da comunicação não violenta, que é qual a necessidade que o outro tem naquela situação, que não está atendida, que está fazendo ele ter essa conduta desafinada. Se houver um espaço para esse diálogo amoroso, provavelmente vai ser maravilhoso. Às vezes não há, mas a gente pode simplesmente se lembrar, ó, deve haver uma necessidade ali que não está sendo atendida. Mesmo que eu não a conheça, eu posso envolvê-la em tolerância e amor. Mas aí volta para você e pergunta, ou a minha necessidade que não está sendo atendida e que foi cutucada por isto que o outro reverberou para mim. E se você tiver a amorosidade consigo para suportar o questionamento e olhar, vai descobrir coisas muito bonitas sobre você, sobre lugares dentro de você que nunca foram ouvidos ou que a gente com frequência rejeita, né? Até porque aquilo que a gente mais rejeita no outro é aquilo que a gente mais rejeita em nós mesmos, né? Então, e às vezes, por que não, né? Nós que temos a consciência das vidas passadas, a gente sabe que muitas vezes a gente vem para ajustes. Essas pessoas que hoje passam pela gente, nos incomodam particularmente, às vezes são pessoas com as quais a gente tem uma história anterior e que a gente tem feridas em comum, em que a minha ferida cutuca do outro, a do outro cutuca a minha, né? E nos reencontrar pode ser o chamado de Deus para curar essas feridas. Então, quando a pergunta do eu não sei o que está rolando, que isso já aconteceu comigo, sabe? De às vezes estar diante de alguém que produz em mim um enorme desconforto. E às vezes não é óbvio que está incomodando, né? Mas a gente pode dizer, olha, que o amor maior me traga recurso para lidar com o que está aqui, porque eu sei que é importante, que é bonito, que tem uma oportunidade. Eu já fiz isso mais de uma vez com pessoas que me mexiam de um jeito incomum. E mais de uma vez eu senti a espiritualidade fazendo um trabalho, às vezes, de cura kármica entre eu e essa pessoa, em que eu me via desdobrada à noite, recebendo ajuda espiritual, tendo conhecimento de experiências anteriores, em que um processo de cura e perdão mútuo tinha que acontecer. E às vezes, desse lugar complicado, depois que a cura acontecia, nascia uma troca linda, maravilhosa, rica, muito prazerosa, né? Que às vezes, se a gente não tiver a ousadia de tentar curar, a gente perde a oportunidade de ter essa troca gostosa, né? Então, e aqui vale o Ho'oponopono, né? Às vezes a gente não está entendendo nada, por que incomoda tanto. Você fala, não, eu vou só repetir as palavrinhas mágicas, trazendo amor, porque o Ho'oponopono fala de amor, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, para o Espírito, para Deus dentro de mim, limpar e iluminar o que é que tem para ser aprendido aqui. Mas é o poder do amor, né? É o poder da escolha de não fechar para o outro no julgamento e às vezes na agressão, e também não se retirar, que é outra forma de fechar, né? Que tem a ver com a couraça que o Evangelho segundo o Espiritismo está nos chamando, né? Que a gente não fecha o coração, até porque muitas vezes você fala, ai, não, eu não vou mais naquele lugar, porque aquele lugar, né, tem isso, aquilo que me incomoda, e a gente vai acabar parando em outro que tem a mesma lição, porque a gente precisa olhar para ela. E porque se a gente nunca mais, né, fala. Porque não é no outro, né, é em nós, né, quando a gente tem essa dificuldade, e da mesma forma que quando a gente vê a dificuldade do outro, tem uma pergunta que eu sempre me faço, assim, mas isso não é sobre mim, né? Ele está passando alguma coisa, é uma dificuldade dele, então você não se sente agredido realmente por aquilo. Claro que você não precisa
passar por algumas situações, mas você não se emaranha nessa dificuldade do outro, né? E aí você passa amorosamente também a olhar um pouco para si, sem ter que, na verdade, discutir a relação que a gente fala, né? Às vezes é um olhar mesmo, né? Um se recolher e amorosamente passar para o outro essa sensação de que eu tô vendo, né? Eu tô te vendo, eu sinto muito, né? Porque Uhum. por você estar passando por isso, mas de uma certa forma é o que a gente também vinha falando, que é uma dificuldade que veio à tona e é uma grande oportunidade para que ele também Uhum. aprenda algo. E a gente está ali do lado, então a gente tem que aprender alguma coisa junto, talvez, né? Sempre tem, né? Sempre que alguém nos toca, às vezes as pessoas falam para mim assim, é muito interessante em terapia, né? As pessoas falam assim: olha, encontrei com tal pessoa, eu vi, aquela pessoa está desequilibrada, ela está com essa dificuldade, aquilo não tem mais nada a ver comigo, né? Aí eu falo, o quanto isso te incomodou? Daí a pessoa fala, ainda incomoda. Eu falei, essa é a medida do quanto tem a ver com você, né? É, Então, porque quanto não nos incomodar mais, é que é de fato aquele desafio daquela vibração, daquele aprendizado, já está perfeitamente entendido pelo nosso ser, né? Pela nossa essência. e são camadas, né, Sandra? A gente fala que São a camadas. E gente não vai tem ter. pressa, né? Também É, não é para dizer, não, a minha meta é chegar num lugar e não me incomodar com nada, né? Vamos chegar lá quando a gente estiver lá na altura de Jesus, então, né? é, Não, né? Que tinha capacidade de manter aquele coração enorme, aberto, em pura bondade e amor para todas as pessoas, sem nenhum tipo de fechamento. se a gente É já nossa. soubesse, se a gente já soubesse tudo, a gente não teria se matriculado nessa escola, né? Então a gente está no processo de aprender, treinar isso, né? É um treino mesmo. E é bonito, lá no texto também ela fala uma coisa que eu achei interessante. Ela diz assim: olha, o amor está dentro de nós. Todo mundo já tem. Mas a atitude amorosa, então, aprender a trazer o amor para fora em ação, aprender a manter o coração aberto, em fluxo, isso exige estudo, autoconhecimento, hábito, cultivo, né? É um cultivo. A gente tem que replicar, repetir, reviver de um jeito, de outro, até que a gente passe a ir adquirindo gradativamente, paulatinamente, cada vez mais naturalidade nisso. É uma prática constante, diária, e que a gente tem que ser honesto com a gente dizer, e aí, eu hoje consigo amar um pouquinho melhor que ontem, um pouquinho melhor que o mês passado, um pouquinho melhor que o ano passado? Como é que vem a minha progressão na prática da atitude amorosa? Comigo, com o outro, né? Com as dificuldades do outro, com as dificuldades do outro comigo, né? Outro lugar que complementa isso, parece que não, mas na minha opinião parece muito, como é que anda a minha relação de aceitar a atitude amorosa de Deus para comigo, né? E de mim para com Deus, né? Como é que está o desencouraçamento do meu coração em relação a isto também? Porque a verdade é essa, né? Nós, quando éramos petiticos, a gente veio com o coraçãozinho todo aberto, né, em puro fluxo. E nós fomos enfrentando as vibrações desafinadas do papai, da mamãe, dos irmãos, do meio, e nós fomos aprendendo a nos defender e fechar o coração, né? E agora, com maturidade, a gente pode e precisa reconectar com essa criança que ama espontaneamente, né? E encontrando o nosso jeito autêntico de lidar com os desafios das convivências enquanto abre o coração, sem se perder no outro, sem se perder de si, né? Sem se perder da qualidade de amar diante dos desafios, né? Acho que isso é mais ou menos por aí. Não sei se você acha que. Eu acho muito bonito a gente pensar e a gente ter essa consciência
que a gente tem esses recursos aqui dentro, né? A gente não está buscando essas ferramentas fora, né? Como a gente está aprendendo a acessar esses recursos que estão aqui já conosco, né? E isso entra muito, não tanto numa questão assim tão racional, né? Ela é do sentir mesmo. Quando a gente sente, eu falo que em alguns momentos eu falo, olha, voltou uma esperança que eu não sei, né, da onde que vem. É esse quentinho assim no peito de saber que eu tenho eu tenho essa possibilidade de me reerguer se algo acontecer, sabe? Se eu me colocar vulnerável, né, numa situação, que isso vai ser curado, eu vou aprender a lidar com essas coisas, né? A gente na infância, como a gente não tem essa educação emocional, a gente acha melhor então nem tentar, né? Nem se colocar nessa situação, porque dói, né? Dói muito. E essa busca das ferramentas de acesso a esse fluxo, né, que eu falo que é intenso, ele é infinito, né? Então, quando a gente fala que a gente pode amar, né, eu imagino que a gente entra num fluxo muito grande. Então, a gente não precisa, como que fala, regular esse sentimento, né? Acho que quanto mais a gente ter essa consciência que isso é infinito, que a gente pode se expressar, a gente pode ficar vulnerável, a gente vai achar os recursos, né? Nossa alma vai achar esses recursos de aprender. E se caso, né, a gente bata muito a cabeça, né, Sandra, a gente tem esses nossos irmãos que estão conosco nessa jornada, alguns que já aprenderam algo além, né, outros que vão aprender conosco pela nossa experiência que a gente está passando, ele está observando, ele também vai aprender. Então, essa troca, né, que é o nosso ser sociável que somos, né, Sim. ele propicia tudo isso, né, mas que a gente lembre sempre que esse recurso ele já está aqui, né. Isso eu acho que é o que me dá muita força, né, a força do espírito está nessa fé, nessa certeza que os recursos estão aqui comigo já, né, eu estou só aprendendo a acessá-los. Eu queria só complementar uma coisinha, que é nisso que você está falando. Acho que a experiência mais bonita que eu senti na ABE, né, desde a primeira vez que eu fui lá e cada uma das vezes que eu partilhei e que partilho aqui hoje, porque eu sinto que eu continuo convivendo com essa energia, o quanto é mais fácil acessar o amor quando estamos juntos, né? E o quanto, quando nos propomos a nos amarmos, né, a reverberarmos amor um para o outro, o quanto isso nos transforma, o quanto isso nos acalenta, o quanto isso traz suporte, o quanto isso, o amor que a gente sente junto tem uma qualidade muito superior, óbvio, do que o amor que a gente sente sozinho, né? Então, essa qualidade de amor que acaba sendo multidimensional, porque a gente tem irmãos aí, né, presentes de outra ordem, amando junto com a gente. A gente faz uma reverberação de vibração amorosa que é muito transformadora, que é muito pedagógica, né? Que nos ajuda. Quantas vezes eu fui capaz de encontrar um lugar de alto amor porque eu me apoiava nesse amor grupal para olhar para mim, né? Então, isso também é muito importante quando a gente fala em grupo, né? Entender a potência disto, né? Jesus falava da fraternidade o tempo todinho, que a gente pode construir juntos. Então é muito importante que a gente tenha coragem de fazer esse aprendizado do conviver. Ele não é fácil, mas ele é muito valoroso e valioso, né? Então, algo maravilhoso e transformador está aqui, transformador do eu interior, transformador dos grupos e transformador da Terra, né? Que a gente consiga juntos gerar uma transformação para o nosso planeta.
Lindo, né? Podemos ir para a vibração? Sim. Então vamos entrar agora. Vou pôr uma música aqui. Respire fundo. Solta o ar devagar. E vai se aconchegando nesse amor. Inspira e expira. Deixa que a sua respiração vá suavizando, aprofundando no seu jeito, no seu ritmo, passo a passo. Inspira, solta o ar devagar e relaxa. Relaxa e descansa no amor. Nesse amor que já veio nos envolvendo durante a nossa conversa. Um amor que inicialmente, primeiramente, surge de dentro de você, na consciência divina que pulsa em cada uma das suas células. Todo o seu ser é consciência divina. E a consciência divina pulsa amor. Inspira, relaxa, se solta. Agora, leve sua percepção para esta energia que formamos juntos. Imagine-se num grande círculo. Estamos de mãos dadas. Não se preocupe em reconhecer os rostos. Apenas perceba que somos muitos e que nos unimos através das nossas mãos, mas principalmente através da nossa vibração, da nossa energia, através do nosso coração. Sinta, perceba como é diferente quando você se concentra em você e quando você se concentra nesse grupo, nesse círculo formado por encarnados e desencarnados. Mesmo você que está chegando em outro momento no tempo, diferente desse que nós gravamos, a energia está aqui. Nós nos encontramos atemporalmente por causa do amor. Do amor, em primeiro lugar, o amor maior de Jesus,
que preparou o nosso encontro. Dos nossos amigos da espiritualidade, dos nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossos familiares espirituais. E nós, esse grupo de pessoas que se reúnem frequentemente em torno desse ideal de autoconhecimento, cura, transformação, aprendizado. E também nesse lugar de servir. Sim, lembra sempre que quando você chega aqui, você é doador e receptor. Mesmo que você ache que não ou não saiba, acredite, você, filho único de Deus, sendo exatamente como você é. A sua singularidade, a sua essência divina única, pulsa algo que ninguém mais tem para oferecer. E o seu ser, quando se une a nós, traz algo valioso, que soma e enriquece. Abra o seu coração para sentir, para doar, para receber, para tocar e ser tocado. E deixar esse amor tão lindo trabalhar um pouquinho na couraça do seu coração. Sim, todos nós, em alguma medida, ainda temos essa couraça. Ainda temos o medo de amar livremente, solto, confiante totalmente no poder do amor. Quantas crenças, quantas feridas, quantos traumas. Deixa o amor trabalhar nisso, nesse momento. Sinta o amor de Deus. Sinta este amor que Deus trabalha a partir do que geramos juntos. Deixa Ele produzir a alquimia perfeita que dialoga no mais profundo da nossa alma. Inspira, expira. Aquieta lá dentro para sentir um pouquinho mais. Enquanto sentimos o trabalho do amor, que será de um jeito para cada um de nós. Confia, deixa que seja com você do melhor jeito que puder ser. Enquanto isso, a espiritualidade percorre a nossa casa, os nossos bichinhos, as nossas plantas. Se aproxima e cuida dos nossos familiares, especialmente aqueles que nós vamos mentalizando com mais intenção, os nossos amigos,
as pessoas queridas e aquelas que nos pediram auxílio. Vamos mentalizando, direcionando e confiando. Muitas vezes somos intuídos a pensar em alguém, em algum lugar. Confia. E vamos direcionando também nosso coração ao trabalho de cura da nossa terra, do nosso planeta, da natureza, daqueles que sofrem mais intensamente os desafios do momento. A espiritualidade sabe conduzir essa energia aos lugares mais necessitados. Senhor, somos gratos. Gratos pela oportunidade de estarmos imersos no Teu amor, de sermos amor, de aprendermos no amor, de cultivar nossa expressão amorosa. Somos gratos porque estamos juntos, porque somos uns para os outros, apoio, espelho, oportunidade de polimento. Somos gratos pelo que geramos juntos e pelo quanto somos abençoados pelo que geramos juntos. Somos gratos pela potencialidade adormecida em nosso coração, que vem despertando a cada passo. Que o Teu amor nos conduza, sem pressa, a sermos mais autênticos e a deixarmos que o amor se expresse através de nós, em atos cada vez mais compassivos, verdadeiros, sinceros, e que possamos de verdade aprender a usufruir da enorme alegria de estarmos juntos. Que devagarzinho a gente possa dar os próximos passos. E que aquilo que ficou ferido em nós, das nossas experiências atrapalhadas, receba mais bálsamo de amor. Mas que a gente não perca nunca a alegria de recomeçar. Obrigada por cada um de vocês. Obrigada por você, Aline, pelo seu amor, pela sua luz. Obrigada pelos irmãos da espiritualidade e pelo jeito cuidadoso com que eles também nos encaminham, nos levam, nos inspiram, nos ensinam e suportam as nossas rebeldias. Que a gente seja capaz de também ser um pouco assim, um para com o outro. Eu deixo meu abraço, meu carinho para vocês. E agora eu passo para você também se despedir, Aline. Que a gente possa, nessa quinzena, né, exercitar um pouco isso tudo que a gente conversou, que a gente possa acessar esses lugares, assimilar, né, esses ensinamentos e que a gente tenha esse olhar tão afetuoso para as nossas próprias dificuldades, né, que eu acho que é um primeiro passo para que a gente também possa olhar para o outro mais afetivamente, né, e que a gente perceba essa oportunidade maravilhosa e esse amor que envolve, que nos envolve o tempo todo. Que a gente tenha essa fé e essa certeza
de que não estamos sozinhos, que o caminho é muito bonito. Vai ser muito gratificante a gente olhar para trás e ver todos os passos, pequenos passos que a gente deu. Obrigada. Obrigada, Aline. Que Deus abençoe uma ótima quinzena a todos.